Eu deixei meu celular no carro. Só me dá um ok. Cadê o meu bloquinho? Matheus. Deixa os pelinhos. Coisa pra mudar. Ei, Eu fiz já. eu fiz, são muito boas para trabalhar. Ela é com Declaro aberta a presente sessão. Convido a todos em posição de respeito a acompanharmos o hino nacional brasileiro. Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora, funcionários da casa, público que nos prestigia através das redes sociais, imprensa. Expediente. Ata número 23 de 2020. Da sessão ordinária do dia 15 de junho de 2020.
A ata número 23 está em discussão. Está em votação. Aprovada por unanimidade dos presentes. Ata número 24 de 2020. Da sessão ordinária do dia 22 de junho de 2020. Discussão e votação na próxima sessão. Informes da Presidência. Ofício número 563 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Encaminhamento de projetos de lei. É isto, presidente. Ofício número 564 de 2020 da Secretaria Municipal da Administração. Resposta ao pedido de informações número 2 de 2020. É isto, presidente. Ofício número 13 de 2020, IPRAM. Solicitação para que o projeto de lei número 51 de 2020 seja apreciado pelos vereadores na sessão do dia 29 de junho de 2020. É isto, presidente. Ofício número 165 de 2020, Gabi Lucas Redecker. Sustentação do decreto 9.642 de 2018, que trata da redução gradual dos descontos concedidos aos consumidores da classe rural. É isto, presidente. Ofício número 128 de 2020 do Gabinete Zilá Breitenbach. Solicita-se análise para remoção de servidor inspetor de polícia para o município de Carlos Barbosa. É isto, presidente. Indicação número 55 de 2020, do vereador Miguel Alberto Stanilososki. Conserto de ponte de madeira na estrada que dá acesso à família Zimmer, sentido Salto Ventoso, nas proximidades com a divisa com o município de Farroupilha. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie os reparos necessários da ponte de madeira da estrada que dá acesso da família Zimmer, sentido Salto Ventoso, nas proximidades da divisa com o município de Farroupilha. A ponte em questão está bastante danificada pelo tempo, apresentando madeiras já deterioradas. Por questão de segurança, faz-se necessária a manutenção da mesma, com o objetivo de evitar que acidentes ocorram no referido local. Sendo que tenho, para o momento, agradeço Miguel Alberto Stanilososki, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação número 56 de 2020 do vereador Everson Kirsch e Fábio Douzan. Que seja providenciado o cadastramento de espaços culturais, bem como de artistas e profissionais que promovam a cultura, a fim de agilizar os benefícios da Lei Aldir Blanc. Justificativa. Em uma listagem prévia, Carlos Barbosa pode receber mais de R$225 mil para benefícios à classe cultural e artística do município, através da Lei Aldir Blanc, sendo que deste valor, 80% do valor provém do tamanho populacional e 20% de acordo com critérios de rateio do Fundo de Participação dos Municípios. Dentre os espaços que a lei poderá beneficiar estão escolas de música, dança e artes, centros culturais, museus comunitários, festas populares, livrarias, etc. Também podem ser beneficiados artistas de circos, de centros de tradição gaúcha e de espetáculos, músicos, cineastas, atores, profissionais da dança, profissionais da literatura, artistas visuais, artesãos, artistas de rua, técnicos de som e de iluminação, trabalhadores no apoio à realização de espetáculos, dentre outros que se enquadram na lei, tendo sido aprovada pelo Senado Federal, restando apenas a sanção presidencial para que a Lei Aldir Blanc entre em vigor e levando-se em conta que já há aprovação do Ministério da Economia para a liberação destes recursos.
solicitamos que o município realize um levantamento e faça cadastramento destes beneficiários de forma prévia para que estes possam ter acesso ao recurso tão logo ele esteja disponível. Everson Kirsch, vereador proponente. Fábio Douzan, vereador proponente. É isto, presidente. Indicação número 58 de 2020 do vereador Enio Grolli. Que o Executivo providencie a troca do local da parada de ônibus localizada na frente da loja de automóveis Autocoleção, na Rua Buarque de Macedo, deslocando-a para a frente da Escola São Roque. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a troca do local da parada de ônibus localizada na frente da loja de automóveis Autocoleção, na Rua Buarque de Macedo, deslocando-a para a frente da Escola São Roque. Aproveito a oportunidade para que seja realizada uma limpeza na mesma, tendo em vista que a referida não está em bom aspecto. Entendo que a parada é muito mais útil em frente à escola para embarque e desembarque dos alunos. Sendo que tenho, para o momento, agradeço. Everson Kirsch, vereador proponente. É isto, presidente. Só corrigindo, então, a indicação número 57 é do vereador Everson Kirsch. Indicação número 58 de 2020 do vereador Enio Grolli. Que o Executivo Municipal gestione junto à RGE para que proceda junto às empresas de comunicação e dados a organização de seus cabeamentos. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo interceda junto à RGE para que a mesma proceda junto às empresas de telecomunicação e de dados a organização de seus cabeamentos. A lei recentemente sancionada, sob número 3.780 de 2020, sob minha autoria, permite que isso seja realizado. É possível verificarmos que em vários locais existem muitos fios soltos e cortados, tanto na cidade quanto no interior. Sendo que tenho, para o momento, agradeço. Enio Grolli, vereador proponente. É isto, presidente. Moção número 4 de 2020 do vereador Denir Gedós. Moção de protesto pela realização de obras de restauração e melhorias da RS 446. É isto, presidente. Essa proposição será discutida e votada durante a ordem do dia. Pedido de informações número 4 de 2020 do vereador Fábio Douzan. Pedido de informações acerca do plano de trabalho dos servidores no período do Covid-19. É isto, presidente. Essa proposição será discutida e votada durante a ordem do dia. Pequeno expediente. Alguém se inscreve? Vereadora Rosália. Vereador Fábio, mais alguém? Vereadora Rosália, por favor. Sim, senhora presidente, boa noite à senhora, mesa diretora, demais vereadores, secretário da casa, imprensa, público que nos prestigia. Eu só quero auxiliar no pedido do Enio Grolli, que é bem importante em relação a esses cabeamentos dos fios. Semana passada passei ali na rua Dr. Carlos Barbosa, esquina com Antônio Adriano Guerra. Preciso passar ali para verificar. Inclusive eu registrei e encaminhei para a RGE, porque no projeto de lei que vocês criaram, você, Enio, e o vereador Miguel, previa esta situação, e não podemos esquecer que a RGE recebe de todas as prestadoras que colocam qualquer tipo de fio, qualquer tipo de cabo nos postes de luz da RGE, eles estão recebendo. E a RGE não tem como ter todo esse conhecimento se nós não auxiliarmos também de comunicar o que vem acontecendo. Então, eu só quero reforçar
a indicação do vereador N de dizer da importância e a necessidade que sejam previstos esses fios soltos em toda a cidade e no interior. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Vereador Fábio. Sim, boa noite, colegas vereadores, presidente, demais público que nos acompanha através das redes sociais. Só quero comentar sobre a indicação 56, minha e do colega Kirsch, que se relata sobre a Lei Aldir Blanc. Resta a sanção presidencial dessa legislação. Entretanto, a gente pede que o município faça um pré-cadastro tanto das pessoas, as pessoas que possam ser beneficiadas dessa lei, como dos espaços. Hoje completamos 100 dias da pandemia e os artistas eles não puderam desde então realizar o seu trabalho. Alguns não conseguiram se enquadrar também no auxílio emergencial proposto pelo governo e por isso, obviamente, estão 100 dias sem receber nada pelo seu trabalho. Então, eu acho que é importante o município já fazer um pré-cadastro para que quando a lei for sancionada pelo presidente, o que já deve acontecer nessa semana, o município consiga liberar essa verba o mais rápido possível. Não somente as pessoas físicas, mas também ela pode beneficiar a CTG e outros espaços que estão fechados desde então e que possam fazer um bom uso desse município. Eu verifiquei a tabela prévia e o município de Carlos Barbosa tem direito a receber por essa tabela mais de 225 mil. Então, eu acredito que é uma verba que vem a bastante gosto dos artistas e dos espaços culturais de Carlos Barbosa, para que eles também consigam dar andamento aos seus afazeres. Então, fica o meu obrigado e peço que analisem com carinho a indicação. Obrigado. Obrigada, vereador Fábio. Então, uso da tribuna, vereador Denir Gedós, por favor. Então, só para deixar registrado o vereador, a gente está com um probleminha no tempo, então... Isso, a gente vai avisando daí. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, imprensa, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Venho à tribuna hoje para reforçar o projeto de lei que encaminhei na semana passada e que vou pedir, se assim entenderem meus colegas, para colocar em pauta hoje, para agilizar o processo e porque a situação do Covid está avançando em nossa região. Felizmente, os dados apresentados pela região foram aceitos pelo governador do estado e mantivemos a bandeira laranja. Mas é muito preocupante porque pode avançar e chegarmos na bandeira vermelha no próximo final de semana. E sabemos que está acontecendo muitas aglomerações em nosso município. Dificilmente que as pessoas entendam que tem que ficar em suas casas. Hoje mesmo, a cidade estava lotada, o centro estava lotado de carros. Será que todo mundo saiu para ir ao comércio? Ou sai de casa porque não tem nada para fazer em casa e vai dar uma passeada no comércio, vai fazer algumas coisas? O momento é de ficar em casa. Nós precisamos respeitar as orientações dos profissionais de saúde, profissionais de segurança, porque não adianta depois a gente reclamar. Quando chegar uma bandeira vermelha que fecha tudo novamente, ou pior ainda, chegar numa bandeira preta, e aí sim, para e bloqueia tudo. Então entendo que com essa lei consigamos inibir um pouco as festas que estão acontecendo em vários pontos do nosso município. E hoje não tem só orientação, e orientar não adianta. Tem que ter penalização. Infelizmente, no Brasil, se não doer no bolso, não funciona. Não é, vereador Luciano? Não funciona. Então, por isso que criei esta lei, e se assim entenderem os colegas, a gente aprecia ela, e se for aprovada, com certeza o prefeito vai sancionar e promulgar. Também protocolei na última quinta-feira uma moção de protesto, se aprovada pelos vereadores, poderá ser endossada, quem quiser também, depois, para que o Estado
faça um plano de recuperação da RS 446. Uma rodovia que está há muitos anos abandonada. O governador Sartori fez um trajeto, mas já está deteriorado esse trajeto também. O governador Eduardo Leite não investiu nada nesta rodovia, aonde que tem muitos municípios, principalmente municípios que ficam costeando a BR-470 e até a RS-324. Até lá no Paraí, são municípios que usam essa rodovia para se deslocar ao centro do estado. Então tem um movimento intenso, além de veículos, de carros pesados, caminhões, e que com a precária condição dela, é passível de acidente todos os dias. Então essa moção também vai ser apreciada aqui pelos colegas, e depois enviada ao governador Eduardo Leite, enviada ao secretário dos Transportes, Juvir Costela, e a todas as câmaras municipais mencionadas nesta moção. E com isto eu falarei com os presidentes das câmaras para que eles se engajem ao projeto, para que possamos junto pleitear a recuperação dessa rodovia. Acho que se a Câmara de Vereadores, as câmaras de vereadores destes municípios se unirem, temos força política para buscar, junto ao Estado, ao menos um plano de recuperação, um tapa-buraco emergencial, pintura, roçada, para deixar em melhores condições de trafegabilidade. Quem usa essa rodovia sabe o perigo iminente todos os dias que lá se passa. Então, eu peço aos colegas que, se entenderem que é necessário, sim, que se pleiteie junto ao Estado, aprovem essa moção, para a gente buscar junto ao Estado esta reivindicação que vai beneficiar, além do nosso município, todos os municípios da região que comportam aqui e que usam esta rodovia. Seria isso, senhora presidente. Parte, vereador Fábio. Bem, boa noite, colega Denir. Obrigado pela parte. Já de pronto coloco que minha aprovação pela tua moção, ela realmente é muito importante, que quem transita por aí realmente sabe a situação que ela se encontra e já não é de hoje, é de vários anos que vem acontecendo isso. E, claro, tem um plano de concessão, mas nada nos diz que ele vai ser efetivado ainda esse ano. Então é muito importante que seja feita isso, bem como a estrada que vai para Caxias do Sul pelo Desvio Machado. Ali também a gente já contatou diversos deputados e continua naquela história de resolver ou não resolver. Fizeram metade da estrada e outra metade ficou por fazer, e a gente acaba passando por aí constantemente, verificando a forma como está esburacada essa estrada aí, também como a 446. Então é muito importante isso que tu comentou. Sobre o teu projeto de lei, eu concordo em partes com o que está sendo proposto. Conversei com a fiscalização, eles me informaram que na questão do comércio, como o prefeito já fez o decreto, a tua legislação ela vai sobrepor o decreto municipal. Então, por isso, algumas coisas talvez podem ficar concorrentes com o decreto municipal. Provavelmente, como o senhor é líder do governo, já havia conversado com o prefeito sobre isso. Mas só para alertar que existem essas pequenas concorrências com a legislação, e quem sabe poderia ser analisado, ou talvez para sobrepor realmente a legislação municipal, ou para que seja retirada, para que seja colocado somente a questão da pessoa física que não é incumbido no decreto municipal. Então, se puder comentar sobre isso também, já te agradeço. Obrigado. Obrigado, vereador Fábio. Vou aproveitar para comentar. Agradecer pelo apoio à moção. Eu acho que é uma vontade de toda a população de Carlos Barbosa e da região que se recupere essa rodovia. Quanto ao decreto municipal, exatamente, ele tem uma inconsistência lá no valor da autuação. E conversei com o prefeito, com a doutora Marluza, e por orientação do jurídico é que a gente tem que aumentar essa autuação, porque ela não pode ser ajuizada neste valor. Então, já no momento que a lei é aprovada, o decreto ele passa a não ter mais validade, ele vai sair do decreto esta parte. Então, só para esclarecer o porquê que foi colocada essa parte do comércio no decreto. Vereador Enio.
Denir, pela parte, eu também sou favorável à moção aí da 446, que realmente está muito esburacada a estrada, essa aí, aquela que vai em Farroupilha também, passei esses dias, está bastante danificada, porque eu vejo que a 470, que é a BR, que está federalizada, em 10 anos já tiraram todo o asfalto e recolocaram, fizeram todo o cabeamento novo de novo, então eles já estão fazendo de novo agora, essa semana, e são 200 quilômetros, e eles, a cada 4, 5 anos, eles colocam. Então, é importante que essa 446 também seja assim, porque todas as outras aqui estão todas feitas e todas bem feitas. Então, eu gostaria, muito pertinente a sua moção, e eu voto favorável. Sim, vereador Enio, obrigado pelo apoio. Para justificar a 446, sim, tem um plano de concessão, mas até fazer a concessão talvez demore mais 1 ano, 2 anos, e aí nós não vamos ter mais estradas para poder andar. Então acho que vale o pleito e o pleito de toda a Câmara de Vereadores. Vereadora Rosália. Obrigada pela parte, vereador Denir. É bem importante a moção que o vereador está fazendo e faz questão de assinar, porque a 446 ela é usada diariamente pelo pessoal que vai para a capital e tantos outros afazeres. É uma rodovia, assim como a 470, que está sendo refeita em partes, mas a 446 eu diria que seria mais importante em relação a tráfego de pessoas, de caminhões pesados, de ônibus, enfim. Assim como a 813, que muito se fala, foi feito o pedaço que o município de Farroupilha fez, não foi o governo que fez, e sim o município de Farroupilha que fez um pedaço aí. O restante está, que é impossível de passar. Quanto ao teu projeto de lei, eu sou da opinião assim, ou faz um decreto que tenha validade direta já, que poderia ser feito um decreto municipal, ou então aprovamos já o seu projeto para ele ter validade, porque hoje nós não temos lei nenhuma em relação à punição a essas irregularidades. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosália. Sim, é importante a aprovação, como eu falei, e como eu comentei com o vereador Fábio, a única alteração do decreto é a alteração do valor da multa. Tá? Entrei com uma emenda aí para corrigir só o texto de 2 artigos lá que estavam em desconformidade com a fiscalização e estavam em desconformidade com a lei de liberdade econômica. Só foi isso que corrigiu para poder ficar acordado isto. E obrigado também pelo apoio à moção. Sem dúvida nenhuma vai ser importante o apoio de todos os vereadores e o apoio desta casa. Vereador Dalmor. Obrigado pela parte, vereador Denir. Quanto à moção, é claro que em meu voto vai ser aprovado, mas é aquela coisa, né, Denir? Quando algo é mal feito, e no Brasil, infelizmente é assim. Eu me lembro quando foi refeita a BR-470, 3 ou 4 meses depois que ela tinha sido reformada, a gente já encontrava desgastes, buracos. Eu acho que o pessoal que por lá trafegavam deve lembrar. Se ela tivesse sido... Agora ela está novamente sendo reformada, ao menos em trechos. Se tivesse sido feito um asfalto bom, decente, como deveria, seria um dinheiro que estaria sendo investido em outro local. Mas, infelizmente, a gente continua mais. Eu voto favorável, sim, à tua moção. E é bem lembrado, se nada for feito, o governo vai empurrando, porque isso não é do governo Leite, isso vem de vários governos que vão empurrando, passou pelo Sartori e já chegamos no governador Leite e continua esse estado precário que nós temos para os nossos motoristas. Obrigado. Obrigado, vereador Valmor, pelo apoio. Vereador Kirsch. Obrigado, Denir. Boa noite a todos, a todas. Realmente, quanto à moção, tens meu total apoio, porque realmente o Valmor externou bem. Já é uma demanda que vem de 2, 3 governos, pelo menos, dessa precária situação que a rodovia se encontra, e até o momento nada
de resolver de fato o problema foi feito. Alguns tapa-buracos, algumas ações de corte de vegetação, mas muito pouco para realmente resolver. O que precisa é um restauro completo dessa rodovia. Quanto ao projeto 52, tu mandou hoje de tarde mensagem que gostaria de botar em pauta hoje, né? Eu externei para a nossa bancada e gostaríamos de pedir um pouco mais de prazo para analisar ele com mais calma. E também gostaríamos de um parecer da CI e CDL, para ver o que o pessoal comenta sobre esse projeto, se acham que está de acordo ou não, se acham que pode melhorar alguma coisa ou não. Daqui a pouco a própria fiscalização, como o Fábio mencionou, pode colaborar com mais alguma coisa. Então, diante da emenda que está entrando hoje também aqui, acredito que seja interessante te pegar e aguardar mais uma semaninha. Obrigado, vereador Kirsch. Obrigado pelo apoio à moção. Quanto ao projeto, cabe a você, sim. Vou pedir à presidência para colocar em discussão do plenário e aí, se entenderem, votamos. Se não entenderem, tudo bem, esperamos para a próxima semana. Bem tranquilo, sem problema nenhum. O que nós não podemos é deixar como está, porque o vírus está fazendo cada vez mais vítimas e não podemos mais perder cidadãos barbosenses para o Covid. Vereador Miguel. Obrigado pela parte, Denir. Eu também estou favorável, sim, à sua moção ali, só que vem, que nem o da Rocha falou, de quanta administração que tem aquela subida de São Vedelino que não tem reforma nenhuma. Você olha que vai a Farroupilha, o prefeito de Garibaldi tem que fechar o buraco de ali na Rota do Sol até Marco Rama, que é do Estado, Garibaldi tapa buraco também. Então aqui 470 melhorou, tinha arrancado tudo de Montenegro até Vacaria, não sei aonde, botaram 5 centímetros, tinha que botar mais 7, aí não teve mais recurso, agora tem que arrancar tudo de novo e refazer tudo de novo. Então, olha bem, se federal tem dinheiro e estadual não tem, eu acho que tem que passar todas as estradas federais, que ali de repente funciona. E estou favorável, sim, à tua moção. Obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Quanto ao Estado, a gente sabe da situação que o Estado está enfrentando, a falta de recursos, e foi feito no passado uma força-tarefa do município de Carlos Barbosa com o município de Garibaldi para fazer um tapa-buraco aí antes do inverno passado, para dar uma amenizada na situação. Agora está chegando de novo, vai ter muita chuva nesse inverno, pelas previsões que estão aí acontecendo. Imagina como vai ficar essa estrada se não tiver uma ação aí do Estado imediatamente. Então esta é a nossa preocupação, para que possa se resolver, ao menos de uma forma paliativa, se não der para resolver com ela total, de uma recuperação total, uma recapagem total, que faça ao menos um tapa-buraco bem feito para que dê segurança, porque senão, com certeza, teremos muitos acidentes aí, infelizmente, com vítimas fatais, como acontece seguidamente nesta rodovia. Então, obrigado aos colegas pelos apartes, sempre vem a engrandecer o nosso trabalho aqui na Câmara, o trabalho dos colegas também. Sempre que se manifestam em favor, defendendo os seus posicionamentos, isso é importante, isso é a democracia. Democracia é onde que a gente tem o poder de falar, de discutir, opinar e chegar a um entendimento para o melhor de toda uma comunidade. Então, mais uma vez, obrigado, presidente, pela tribuna e obrigado a todos os colegas pela participação. Boa noite. Obrigada, vereador Denir. Então, a ordem do dia. Senhora presidente, por formação de líder e também de proponente, nós temos o projeto 52 e a emenda número 4 de minha autoria. Eu gostaria que a senhora colocasse em apreciação do plenário para discutir talvez um pouco mais a colocação em pauta hoje. Também tem o projeto do Executivo 53, onde que precisa ser contratada temporariamente uma auxiliar de farmácia com carga horária de 40 horas e que chegou hoje nesta casa, mas é muito necessário, porque
vai ter um afastamento de uma servidora e precisamos repor ela para que não fique sem na área da saúde. Também tem um projeto, que é o 54, que para contratação emergencial de um professor dos anos iniciais com carga horária de até 2 horas por semana, porque o professor titular se aposentou na semana passada e ele está na ativa, porque estão fazendo trabalho, estão trabalhando com as crianças, então precisa assumir imediatamente. Já praticamente vai ficar quase que esta semana sem professor. Isso é um prejuízo, já não tem aula presencial e não tem os trabalhos para fazer em casa, é um prejuízo muito grande para as nossas crianças. Então eu gostaria que a senhora presidente pudesse colocar em discussão do plenário, colocação da pauta desses 3 projetos e a emenda, projeto proposto por mim, mas a emenda e os 2 projetos do Executivo. Muito obrigado. Então, projeto número 52 e a emenda número 4. Vou colocar então em votação, se colocamos na ordem do dia. Vereador Matheus? Esse é o projeto do vereador Denir, isso, né? Exato. 52. Eu gostaria... A favor ou contra? Estou contra. Vereador Luciano? Vereador Kirsch? Conforme exposto já, esse não. Vereador Valmor? Esse não, gostaria de estudá-lo melhor. Ok. Vereadora Rosália? Favorável. Enio? Favorável. Vereador Denir? Vereador Miguel? Os outros 2, sim, isso aí eu não segurei. Contra, vereador Miguel? Vereador Fábio? Contra. Vereador Aleph? Bom, então deu 5-5, né, William? Então eu que decido. Então o projeto número 52 e a emenda número 4 será colocada na ordem do dia. Projeto número 53 e 54, querem votar separado ou querem votar? Pode ser? Colocamos na ordem do dia? Ok. Moção número 4 de 2020 do vereador Denir Gedós. Moção de protesto pela realização de obras de restauração e melhorias da RS 446. O vereador que esta subscreve, em conformidade aos artigos 162 e seguintes do Regimento Interno deste Poder Legislativo, propõe a presente moção de protesto a fim de postular ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul a realização de obras para restauração e melhorias da RS 446. A RS 446, rodovia estadual amplamente utilizada pelos municípios da região Nordeste do Rio Grande do Sul, há muito tempo se encontra em precárias condições de trafegabilidade. Tamanha é a precariedade da rodovia que, não bastasse os danos nos veículos que por ali trafegam, atualmente se constata um percentual alto de acidentes automobilísticos e destes, lamentavelmente, tem ocorrido por mortes. Neste sentido, inclusive sem adentrar no mérito da responsabilidade dos condutores pelos sinistros,
Evidentemente que grande parte decorre em virtude das más condições da via, buracos, ondulações. A ERS 446 é muito utilizada pelos municípios de Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Monte Belo do Sul, Nova Roma do Sul, Veranópolis, Fagundes Varela, Cotiporã, Pinto Bandeira, Vila Flores, Nova Prata, Nova Bassano, Nova Araçá, André da Rocha, Guabiju, São Jorge, Ibiraiaras, Protásio Alves e Paraí, como rota para a capital, sem considerar o número de veículos que trafegam por esta via diariamente, vindos de outras regiões para acessar esses municípios, devido a razões comerciais, profissionais e em tempos de normalidade turísticas. Por estas razões, é que solicitamos aos colegas vereadores a aprovação desta moção para que seja encaminhada ao governador do estado, Eduardo Leite, assim como ao secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela, a fim de que tomem providências para a realização de restauração e implantação de melhorias na ERS 446. Assim como a cópia da mesma seja remetido para as câmaras de vereadores dos municípios mencionados, inclusive São Vendelino, a fim de que tomem conhecimento desta manifestação e unam esforços em prol deste mesmo objetivo, tão importante para a nossa região. Denir Gedós, vereador proponente. É isto, presidente. O proponente tem 5 minutos. Sim, presidente, só para enaltecer mais uma vez a importância dessa moção e o apoio dos colegas vereadores e vereadoras, para que possamos, junto ao Estado, pleitear uma melhoria nesta rodovia. A preocupação, como falei na tribuna, é agora que começa esse período de inverno, neblina, chuva, vai abrir buraco, aonde que poderemos ter acidentes fatais. E nós não queremos ter nenhum acidente, principalmente com nossos munícipes, ou de qualquer município de nossa região, ou quem estiver cruzando por esta rodovia. Então é importante, sim, que também os outros municípios mencionados nesta moção se engajem a este projeto de ir ao governo do Estado, buscar recursos para que faça uma recuperação. Sabemos, sim, que o Estado atravessa um momento muito difícil, mas precisamos também pleitear pelas coisas que precisamos da nossa região. É uma região onde que tem um retorno muito grande de impostos, empregos, ICM, para o Estado, e que está esquecida. Como falou o vereador Fábio, tem um projeto de concessão, mas não se sabe quando vai acontecer. Se acontecesse imediatamente, seria ótimo, vereador Valmor, porque aí sim teríamos uma recuperação total. E quem sabe um projeto de duplicação para essa rodovia, porque ela é muito utilizada. Eu coloquei aí talvez 15, 20 municípios, mas talvez tenha 50, 60 municípios que diariamente usam esta rodovia para se deslocar à capital do nosso estado. Então, peço aos colegas a aprovação e fiquem à vontade se quiserem endossar esta moção, sem dúvida nenhuma será uma força maior que teremos para pleitear junto ao Estado. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Então, a moção número 4 está em discussão. Vereador Rosália. Vereador Baroni. Mais alguém? Vereadora Rosália, então. Sim, presidente, eu só quero mencionar ao vereador Denir que, além de aprovar a moção, faço questão de assinar, e cabe nós lembrarmos que o último tapa-buraco que foi feito nessa rodovia foi em parceria com o nosso município, porque faz muitos anos que não é feito nada, é muito ruim para os nossos municípios, e acredito que o senhor colocou ali em torno de 15, 18 municípios que usam, e está impossível mesmo de trafegar nessa rodovia.
E já menciono aqui, isso já serve também para 470, que iniciaram agora alguns trechos, e a 813. Na realidade, as estradas do nosso estado, elas estão ruins. Estrada que não tem pedágio, que depende do governo, nós não estamos bem, infelizmente. Mais uma vez, eu vou colocar uma situação que eu ouvi em outros momentos. Desde que surgiu a pandemia, não dá para se fazer mais nada. Tudo é em relação à pandemia, não. As outras situações continuam, os outros serviços continuam, e nós precisamos, sim, de estradas aqui no nosso Rio Grande. Sou favorável e endosso. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Baroni. Obrigado, presidente. Importante a moção do vereador Denir. É notório que essa estrada há vários anos tem uma condição deplorável, lastimável. Já esteve bem pior também, mas hoje está bem ruim também, continua ruim, para ver o nível de condições que chegou nessa estrada. Ano passado estive, não me lembro se algum outro vereador aqui esteve no encontro em Garibaldi, o secretário Juvir Costela, o vereador Grolli também estava lá. Ele anunciou, então, foi um pedido dos prefeitos para que fosse pedagiada essa rodovia. Então, o governo do estado iniciou efetivamente um estudo para que seja colocado um pedágio na cidade de São Vedelino, na 122, e esse pedágio, com os recursos desse pedágio, seria responsável, então, para duplicar e manter a conservação da 122 de São Vedelino a Farroupilha, a 446 até Carlos Barbosa, e aquele trecho de Farroupilha a Bento Gonçalves também. Então, com esse pedágio que será feito depois da cidade de São Vedelino, onde há a bifurcação ali, encontro das duas rodovias. Não tem dúvida, presidente, que vai ser um estudo longo. Na época ele falou que seria um estudo para mais de ano, porque tem que se contar o fluxo de veículos de vários períodos do ano para se ter a noção para poder chegar num valor de pedágio, de preço e a viabilidade desse pedágio, então, nesse local. Enquanto isso, e acredito que se for feito esse pedágio, vereador Miguel, será a solução dos problemas, mas enquanto isso não vem, é importante a atenção e essa cobrança que hoje é feita pelo vereador Denir, pelos vereadores que vão endossar essa moção, para que o governo do estado continue mantendo pelo menos o mínimo possível para não deixar essa estrada chegar no que já era em outros anos. Então, é importante essa moção, eu sou favorável e também gostaria de endossar ela. Obrigado. Obrigada, vereador Baroni. A moção número 4 está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Valmor? Eu voto. Mais alguém? Justifico o voto. Vereador Valmor, por favor. Eu voto e justifico o voto. Foi uma grande ideia, Denir. Alguém tem que fazer alguma coisa. E tomara que todas as outras câmaras de vereadores também enviem uma moção de repúdio para esse governo. Ele que no momento, infelizmente, que está no poder, né? Ou felizmente, quem sabe, ele venha a resolver o que outros não resolveram. Voto favorável, sim. E te dou os parabéns. Foi uma grande ideia. Tem meu voto, sim, favorável. Como votam os demais? Favorável? Então, a moção número 4 foi aprovada por unanimidade dos presentes. Pedido de informação número 4 de 2020 do vereador Fábio Douzan. Pedido de informações acerca do plano de trabalho dos servidores no período do Covid-19. Item número 1. Qual a quantidade de servidores que estão em isolamento domiciliar devido à pandemia? 1.1. Há algum desempenhando serviço em forma de home office? 1.2. Destes, qual a quantidade de servidores que recebem função gratificada, gratificação especial ou são detentores de cargos de confiança? Por gentileza, discriminar a quantidade de cada um. 1.3. Alguns dos servidores que deveriam estar em isolamento domiciliar foram à prefeitura neste meio tempo? Caso a resposta for positiva, sob quais condições? Item 2.
Como está sendo realizado o pagamento destes? Desconto, compensação, posterior, etc. 2.1. Em relação à pergunta 2, todos os servidores possuem mesmas condições ou há diferenciação de acordo com o quadro que ocupam, CCs ou efetivos? Item 3. Qual o valor dispendido com o pagamento dos servidores que estão em casa? 3.1. Qual o valor dispendido somente com CCs, FGs e GEs dos servidores acima relacionados? Justificativa. A solicitação se faz necessária, tendo em vista a função fiscalizatória do Poder Legislativo. Fábio Douzan, vereador proponente, é isto, presidente. Vereador proponente tem 5 minutos. Na verdade, eu fui bem sucinto ali na justificativa, mas basicamente é aquilo que os colegas comentaram na outra sessão, acabei não comentando pelo problema no áudio. E frente àquilo que foi comentado, surgiu diversos questionamentos por parte da população, principalmente sobre aqueles servidores que estão em casa devido ao isolamento domiciliar, tendo em vista que são do grupo de risco. Nessa questão, que eu fiquei sabendo que houve um contato da prefeitura com o sindicato de servidores e que foi feito um acordo ali de compensação e de pagamento. Mas eu não sei adequadamente o que é ali, quanto que foi acordado ser abonado pelo município, quanto que os servidores vão ter que compensar. E essas são informações que eu gostaria de ter e é por isso que eu faço esse pedido de informação. Obrigada, vereador. Então, o pedido de informação número 4 está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Kirsch. Mais alguém? Vereador Kirsch, por favor. Eu vou votar favorável ao pedido e parabenizar o colega Douzan pela propositura, porque realmente esses são números que podem ser interessantes para uma análise friamente. Porque quanto foi investido nessas pessoas, o que elas têm feito, como vai ser a compensação, se estão afastadas em definitivo das suas funções da prefeitura, se elas estão, talvez, na rua, a gente pode cuidar, acompanhar o que está acontecendo. Então é importante ter esses dados de quem são os afastados e o que tem feito atualmente e os valores assim investidos em seus salários. Obrigada, vereador. Então, como votam os demais? Favorável. Então, o pedido de informação número 4 foi aprovado por unanimidade dos presentes. Emenda número 4 de 2020, do vereador Denir Gedós. Presidente, por uma questão de ordem, queria 5 minutinhos com a nossa bancada da oposição para conversar. Ok, 5 minutos concedido.
Então, voltando à sessão. Emenda número 4 de 2020 do vereador Denir Gedós. Posso me manifestar antes? Sim, vereador Kirsch, desculpa. Pode Obrigado. se manifestar. Obrigado, Lucilene. A gente conversou aqui com a bancada. A parte que diz respeito à multa pelo não uso de máscara, nós estamos favoráveis. Só que a gente gostaria de discutir e conversar um pouco mais a respeito dos demais artigos da lei, em especial da cassação, do alvará e assim por diante, e do aumento da multa também, onde gostaríamos de conversar com a CI e o CDL barbosense, porque o comércio e o prestador de serviço é o que mais tem pago a conta do Covid. A crise já é muito grande para eles, então queremos conversar um pouco com eles, externar a nossa opinião, de debater um pouco mais o projeto para ver se a gente pode agregar algum conhecimento a mais nele. Então gostaríamos de pedir vistas do projeto para poder ter oportunidade de conversar um pouco mais. Mas já externando, quanto ao uso de máscara, estaremos sim favorável, só o restante queremos uma opinião da CI e do CDL antes de aprovar. Obrigada, vereador Kirsch. Então, emenda número 4 de 2020, por favor, Josi. Então, o pedido de vista solicitado pelo vereador Kirsch, a sua bancada, está em discussão. Alguém se inscreve? Então, está em votação. Então, vereador Kirsch, vereador Valmor, mais alguém? Pode justificar? Tem votação? Isso. Vai direto para a votação. Então, eu vou começar pelo vereador Matheus. Favorável ao pedido de vistas. Vereador Baroni. Vereador Kirsch. Vereador Valmor. Eu posso justificar? Pode. A favor das máscaras eu voto, mas quanto ao comércio, eu gostaria de ter um tempo, nós gostaríamos de ter mais opiniões antes de votar favorável. Infelizmente está tudo junto, né? Eu sou favorável ao pedido de vistas. Vereadora Rosália. Contra. Vereador Enio. Contra. Contra. Vereador Miguel. Favorável. Vereador Douzan. Favorável ao pedido. Vereador Aleph, contra. Então, novamente, 5 votos a 5. Então, o meu voto é favorável, contra o pedido de vistas. Então, agora vamos para a emenda número 4, do vereador Denir Gedós. Por favor, Josi. Emenda número 4 de 2020, do vereador Denir Gedós. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 52 de 2020. Parecer jurídico. A proposta é legal. Paula Zanetti Bonassina, assessora jurídica. É isto, presidente. Então, a emenda número 4 está em discussão. Alguém se inscreve? O vereador Denir, como é o proponente, tem 5 minutos. Sim, senhora presidente. É uma emenda relativamente simples. Ela só vem a alterar o texto para poder atender o modus operandi da Secretaria da Fiscalização do município. Então, ela está enquadrando ao sistema de fiscalização, que ela tinha um errinho ali na redação e dava uma interpretação diferente. Tá? E também enquadrando aqui nos outros artigos a lei de liberdade econômica, porque tem muitos comércios que hoje, e como nós ainda, nosso projeto que está na casa, não discutimos e não aprovamos ele, para Carlos Barbosa
absorver a lei de liberdade econômica, vale pela lei federal. E tem muitos estabelecimentos pequenos que não têm mais o alvará, mas não é porque ele não tem alvará que ele não possa ter uma sanção de suspensão do serviço. Então, a palavra cassação que estava lá, ela foi retirada e mudada ela para atender, como eu falei, a lei de liberdade econômica. Pode ser interdição do estabelecimento, e isso eu conversei com o secretário Grande Melo para poder ajustar esses termos. Então, ela é relativamente simples, como eu falei, então por isso que eu peço a aprovação dessa emenda aos colegas vereadores. Então, a emenda número 4 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereadora Rosália, mais alguém? Vereadora Rosália, por favor. Sim, presidente, eu só quero mencionar em relação à emenda, essa palavra que o vereador Denir colocou, é importante, inclusive eu liguei para o vereador, liguei para a doutora Paula, porque cassação não existe você cassar e manter. Se você cassa um estabelecimento, após cassação, ele inicia tudo do zero, ele tem que reiniciar, e aí não é 30 dias. E foi modificado, então, por interdição, e inclusive esses estabelecimentos sem alvará são incluídos, então é importante a emenda, sou favorável, presidente. Obrigada, vereadora. A emenda está em votação, alguém justifica o voto? Vereador Fábio, mais alguém? Kirsch? Vereador Valmor? Vereador Baroni? Vereador Denir? Vereador Fábio, então? Sim, quanto à questão da emenda, o voto vai ser favorável, tendo em vista que, se o projeto for aprovado, que eu acredito que vai ser, mesmo que seja no 6-5, eu acho que é melhor com a emenda do que sem. Então, meu voto vai ser favorável à emenda. Mas já tem um outro porém nesse artigo 5º que foi colocado aqui. A sanção de suspensão do alvará de funcionamento. A gente recai no que o próprio colega Denir falou. Em questão de lei de liberdade econômica, a pessoa não tem alvará. Mas aqui tu está direcionando a sanção de suspensão do alvará de funcionamento. Então, fica... Tu vai suspender ou vai interditar para quem é da liberdade econômica? Vai ser tratamento diferente de acordo com a pessoa? Eu acho que é meio um pouco incoerente. E tem alguma outra que eu considero alguma questão que pode haver algum prejuízo às pessoas também na outra, mas daí eu vou comentar na própria lei. Obrigado. Obrigada, vereador Fábio. Vereador Kirsch. Sim, presidente, como já expus antes, alguns pontos da lei eu acredito serem bons, tem méritos o projeto, Denir, mas alguns pontos merecem um debate mais aprofundado. Então, diante dessa falta de oportunidade de aprofundar eles, eu vou votar contra a emenda e já adianto agora que eu votarei contra o projeto. Obrigada, vereador. Vereador Valmor. Infelizmente, como falou o Kirsch, tem pontos bons no projeto, sim, do Denir. Só que fica até estranho. Votaria favorável à emenda contra o projeto. Poxa, por isso que a gente estava pedindo vistas, para poder analisar, para ver o que poderia ser modificado. Infelizmente, foi colocado hoje e temos que fazer, e não adianta nem justificar, porque nós não temos como aprovar um pedido de vistas. Pirei, senhora presidente. Vota o vereador contra? Vou votar contra. Vereador Denir? Sim, senhora presidente, só para justificar aqui o vereador Fábio, o estabelecimento que tem o alvará tem que colocar aqui que tem a suspensão do alvará de funcionamento, ou a interdição do estabelecimento é para aquele que não tem o alvará. Isso está na liberdade econômica, que tem os pequenos estabelecimentos que podem trabalhar sem o alvará. Então, está muito clara a lei aqui, é só questão de interpretação. Foi bem estudado para poder absorver a lei de liberdade econômica. Então, eu sou favorável à emenda e também para justificar, com a vida a gente não brinca. E o tempo é inimigo
neste momento. Então, quanto mais tempo ficar nesta casa esse projeto, mais tempo as pessoas poderão fazer festas, se aglomerarem e transmitirem o vírus. Obrigada, vereador. Como votam os demais? Vereador Matheus. Vereador Baroni. Vereadora Rosália. Vereador Enio. Vereador Miguel. Contra. Vereador Fábio já votou. Vereador Aleph. Então, a emenda número 4 foi aprovada por 6 votos favoráveis e 4 contra. Projeto de lei número 52 de 2020. Estabelece as sanções administrativas aplicáveis pelo descumprimento das medidas urgentes determinadas para contenção e enfrentamento da epidemia de coronavírus Covid-19 no município de Carlos Barbosa. Parecer jurídico. A proposta é legal e alinhada no que cabe ao Decreto Municipal número 3.560 de 2020. É isto, presidente. Então, o projeto de lei número 52 está em discussão. Alguém se inscreve? Vereador Fábio. Vereador Baroni. Mais alguém? Vereadora Rosália. Vereador Denir. Acho que é bom ali. Então, antes de colocar em discussão, então, o vereador proponente quer se manifestar? Sim, presidente. Na exposição de motivos, aqui ela fala que, embora o Decreto Municipal 3560 de 2020 já tenha estipulado sanções pelo descumprimento das medidas urgentes determinadas para a contenção e enfrentamento da epidemia no município de Carlos Barbosa, observa que as mesmas são aplicáveis somente aos estabelecimentos, ou seja, pessoas jurídicas. Então, esse projeto ele vem a corrigir uma distorção no valor da multa estipulada aos estabelecimentos, e como eu falei, não queremos multar nem o estabelecimento, e não tem por que multar, é só ele seguir os protocolos que eles têm todos em mãos, álcool gel, uso de máscara, distanciamento, que todos os estabelecimentos estão cumprindo em Carlos Barbosa. Eu não vi, nos que eu passei, nenhum não está cumprindo isso, vereador Enio. Então não vejo motivo nenhum pela preocupação. E se realmente não estiver cumprindo, infelizmente ele tem que ser autuado e enquadrado na lei. Porque a lei é para ser cumprida, nós não podemos desobedecer a lei. Mesmo que a gente questione a lei, né, vereador Luciano? Mas temos que cumpri-la, para exigir alguma coisa que se possa realmente ter. E aí incluir, trouxe para esse projeto, então, essa parte do decreto para poder estipular um aumento da multa e incluir a multa por uso de máscara e a multa por aglomerações e eventos. Tudo que acontece no nosso município, que os colegas vereadores todos os dias ouvem isso, mas a gente não consegue identificar. Mas se tiver, conseguir identificar, ligar para a fiscalização, com certeza vai ter autuação. Porque hoje a fiscalização chega lá e só tem que orientar. Nada acontece, porque não tem uma legislação específica para isso. Então eu peço aos colegas, e como eu falei antes, com a vida a gente não brinca, que votem favorável a esse projeto, para que possamos, de imediato, na sanção do prefeito, começar a usar e poder fazer as devidas autuações se necessário. Mas tenho certeza absoluta que esta lei entrando em vigor, ninguém vai ser multado, porque todo mundo talvez vai se cuidar um pouco mais. E ele se cuidando não está se cuidando só dele, está cuidando dos outros. Já perdemos 7 vidas em Carlos Barbosa. Infelizmente. Não queremos mais perder vida. Não queremos que avance a pandemia. Nós queremos ter no hospital leitos para quando alguém chegar lá com uma outra comorbidade, uma pessoa grávida de um parto de emergência, uma infelicidade num acidente de trânsito, um AVC, um infarto, possa ser atendido e não morra no corredor do nosso hospital porque está lotado em função do Covid, pela irresponsabilidade de alguns que não usam a máscara, que se aglomeram, que fazem festas. E nós queremos sim continuar em bandeira laranja para que
as empresas possam trabalhar, para que as pessoas trabalhem. Então, com isso, talvez a gente possa continuar nesta bandeira e, quem sabe, melhorar os índices da nossa região. Quem sabe outros municípios copiem o município de Carlos Barbosa e façam também as suas penalizações para que todo mundo ache um caminho certo, encontre uma maneira de que entenda que não pode se aglomerar neste momento. Obrigado aos vereadores que entenderam, que estão entendendo este apelo. E é um apelo da comunidade, não é um apelo do vereador Denir. Eu tenho certeza absoluta, nós temos que legislar para 30 mil pessoas. E temos que cuidar dessas 30 mil vidas de Carlos Barbosa. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Vereador Fábio. Boa noite novamente. Eu ainda fico em dúvida na questão ali que eu acabei comentando, que aqui fala, a sanção de suspensão da vara de funcionamento ou interdição, estabelecimento corresponde à paralisação temporária da atividade. Está vinculando ao alvará, na minha opinião. Eu entenderia dessa forma, como o vereador comentou, é interpretativo. Se eu fosse o fiscal hoje, eu iria interpretar dessa forma. Esperamos que talvez a assessoria jurídica do município guie eles no sentido que o vereador Denir quer. Outra situação que eu verifiquei aqui, deixa eu só encontrar, onde se fala aqui no caso de realização ou participação de eventos não autorizados no município ao Coré. Quando um veículo para em uma estrada vicinal e coloca um som ali para 10 pessoas, é um evento não autorizado, está no meio da estrada? Como se considera? Eu acho que faltou alguns pontos aí que a gente poderia discutir mais. Se a questão é tempo, a gente poderia muito bem ter aprovado o pedido de vistas e feito uma emenda para que a lei não entrasse em vigor depois de 10 dias. A gente poderia colocar que ela entrasse em vigor tão logo ela fosse sancionada. São questões que deveriam ser avaliadas melhor, eu penso. Então, dessa forma, não me resta outra alternativa a não ser votar contra, porque eu estou com bastante dúvidas em relação a alguns pontos do projeto. Obrigada, vereador. Vereador Baroni. Presidente, eu vejo o projeto parece bastante simples. Eu entendo a preocupação dos vereadores que não têm intenção de votar hoje, não tinham, mas ele vem regrar praticamente o que o decreto 3560 já dizia, que no artigo 38º dizia que os agentes públicos competentes autorizados a adotar todas as medidas legais cabíveis, suspensão e cassação de alvará de funcionamento, imputação de multa, bem como comunicação aos órgãos responsáveis acerca do cometimento de fato definido como infração penal. Essas previsões já tinham no decreto com relação ao comércio, enfim, estabelecimentos comerciais. O projeto de lei ele delimita também a participação da pessoa individual, a pessoa física. Me parece ele bem descrito aqui nos seus artigos, e fazendo enquadramento e mudando também o valor da multa imposta para essas pessoas. É óbvio, e o vereador Fábio aqui traz alguns aspectos legais com relação ao entendimento dessa lei, caso seja aprovada, mas tem uma série de outras ações também que a pessoa física, se não cumprir não só as observações, por exemplo, esse exemplo que o vereador Fábio diz, uma aglomeração de 10 pessoas que não estiverem usando máscara, pode ser que não seja enquadrado, então, na multa administrativa, mas incorre numa infração penal, que é o artigo 268, que é descumprir medida sanitária preventiva. E, presidente, Brigada Militar, Polícia Civil já fizeram vários registros nesse sentido. Então, há também a sanção penal. Seguramente vai dar algum debate com relação a essa lei, mas eu acredito que é importante, sim, sensibilizar as pessoas, pessoa física que transita nas ruas, enfim, que é obrigatório o uso de máscara. Porque se torna o uso de máscara obrigatório e não tem qualquer sanção penal ou administrativa, ou pecuniária, é muito difícil o cumprimento. Então, eu acho importante a aprovação desse projeto de lei em que pese essas alterações e essas dúvidas que foram suscitadas aqui pelo vereador Fábio. Mas eu sou favorável ao projeto de lei.
Obrigada, vereador Baroni. Vereadora Rosália. Sim, senhora presidente. Muito já foi falado desse projeto nessa casa. Eu só volto a mencionar a minha posição desde o começo. Eu seria favorável a um decreto municipal, que nós temos o decreto 3560 de 2020, e era só pôr algumas alterações em relação a algumas punições, era só prever, e no outro dia ele já estaria com legalidade. Mas também concordo com o vereador Denir que, como não é feito o decreto, por algum motivo o executivo não quer fazer o decreto, então é importante que nós tenhamos uma lei, porque senão nós não temos, a fiscalização não precisa ir para a rua, porque não tem previsão para punir. E orientar, está todo mundo orientando. Então, assim, eu sou sim favorável ao decreto. Como o decreto não é possível, então vamos ter uma lei que prevê de punir essas aglomerações, de punir essas festas, de punir as pessoas que estão sem máscara, porque não é possível que ninguém esteja fazendo sua parte. E o que já foi mencionado aqui sobra para o comércio. E uma das situações que muito foi levantada aqui em relação ao comércio, também vou te dizer que se a bandeira for vermelha e o governo tiver que assumir, que o prefeito disser, não, o nosso município é bandeira vermelha, vai ter que fechar. Infelizmente vai ter que fechar, vai doer para todo mundo, vai. Mas então não tem o porquê ser contra a lei, pedir a opinião do CDL ou da ACI, porque eles também vão ter o entendimento que se a bandeira realmente for vermelha, nós vamos ter que acatar. Não vai ser a Rosália permanecer aberta e o Enio fechado, é injusto. Então aí vai ter que ser o certo para todos. Então sou favorável por este sentido, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Denir. Sim, presidente. Voltando ao tema do Fábio, só para esclarecer um pouco mais, então, o estabelecimento com alvará ou sem alvará tem mesmo tratamento da lei. Só muda a forma de expressão. Suspensão do alvará e automaticamente no Código de Postura diz que se o estabelecimento incorrer de irregularidade, ele é interditado. Então, é só isso. Só que tu tem que colocar a suspensão do alvará para aqueles que têm e a interdição também para aqueles que têm e a interdição para aqueles que não têm alvará, que está no Código de Postura, onde que já trata desta lei. Então, é simplesmente uma adequação. Tu não pode usar a suspensão para quem não tem o alvará. Tu tem que usar a suspensão para quem tem o alvará. Ele é suspenso e é interditado automaticamente, porque ele está suspenso o alvará, e quem não tem o alvará, então ele é interditado. Ele não tem a suspensão do alvará, ele é interditado automaticamente, já amparado no Código de Postura. Estou sendo repetitivo, mas esta é a interpretação. Então, não é difícil, a fiscalização já tem isso, já sabe isso. Na nova lei de liberdade econômica, eles já estão trabalhando nisso. Por isso que foi feitas as emendas, para poder enquadrar no modus operandi deles. Veio da fiscalização, isto. Veio lá do setor para poder corrigir. Tá? Que nós tínhamos se equivocado nesta questão na hora de montar a lei e não ter lembrado da lei de liberdade econômica, que é recente. Voto favorável, vereadora presidente, e gostaria sim que todos os colegas aprovassem essa lei, que ela venha beneficiar a nossa comunidade. Ela não vem para prejudicar a nossa comunidade, vai prejudicar um ou dois ou três que não querem concordar que o momento é de se isolar, o momento é de ficar na sua casa, o momento não é ir para a praça no final de semana, não é para ir para a ciclovia, o momento é realmente muito complicado. E cada coisa que a gente fala hoje, amanhã mudou. E nós temos que nos preocupar muito. Como eu falei, não pensando em nós, nos preocuparmos para pensar no vereador Valmor, em outra família, que se nós se encontrarmos, poderemos transmitir o vírus e esse gerar uma contaminação muito maior. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Denir. Então, o projeto de lei número 52 está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Valmor. Vereador Fábio. Mais alguém? Vereador Miguel. Vereador Denir. Vereador Valmor, então. Não é porque eu vou votar contra que eu estou dizendo que o projeto é totalmente ruim, não. O projeto tem pontos muito bons. Eu mesmo disse e cobrei que teríamos que ter fiscalização com o pessoal que não usa máscara. Esse pessoal que vai para as praças, esse pessoal que sai de casa toda hora. Agora, me disseram que não tinha fiscalização. Agora eu estou feliz. Mesmo votando contra, vai ter fiscalização para todos os comerciantes iguais. Vai ter para todo o pessoal que está na rua. Gente, nós precisávamos ter um tempo para estudar. Não estou dizendo que o teu projeto é ruim, não. O teu projeto tem pontos ótimos. Quanto ao uso de máscara obrigatório, com multa, eu sou favorável. Mas tem outros pontos que eu queria estudar. De repente nós tínhamos os decretos. Por que o Executivo tem um decreto que poderia entrar em vigor? Por que não colocou ou não coloca? Uma pergunta que eu deixo no ar. Seria isso. Contra, vereador Valmor. Vereador Fábio. Veja bem, pelo que o colega Denir comentou, seria a sanção de suspensão do alvará ou a interdição do estabelecimento se não tivesse alvará. Pelo que consta aqui na legislação, seria isso. E no próprio projeto de lei, ele exemplifica que são três as situações: multa, suspensão e a cassação, que daí ele trocou por interdição. Então, a meu ver, teria a multa, a suspensão e depois a interdição. A suspensão seriam por 7 dias, a interdição por 30 dias. Então, eu não sei como isso vai ser colocado na prática. Então, mas o texto deixa um pouco a desejar. Que nem o colega Valmor comentou. Eu não tiro nenhum mérito do Denir, eu acho muito importante a gente ter essa legislação, sim. Eu creio que vai ser bastante difícil de fiscalizar pelo quadro reduzido, que não é de hoje que a gente fala, comentei semana passada. Comentei semana passada também que teve situações que foram até o estabelecimento do lado não foram. Então me preocupa também bastante a questão de fiscalização. Mas são esses pontos que mais me preocupam. Porque uma coisa é a gente analisar a legislação simplesmente da nossa cabeça, outra coisa é a gente analisar ela como vai ser colocada na prática. Então, meu voto vai ser contrário somente em relação a esses pontos que a gente acabou não tendo tempo para analisar de forma melhor. Mas, volto a dizer, não tiro o mérito do Denir, eu acho que sim, que deve existir uma legislação para punir quem não faça a coisa adequadamente, mas, infelizmente, o meu voto é contrário. Obrigada, vereador. Vereador Miguel. Sim, eu também voto e justifico. Olha, o uso de máscara, 100%. A minha dúvida que tem é ali o outro ponto, e eu acho que nós tínhamos que ouvir. Eu acho que tinha que ter um tempo maior para nós discutir esse projeto. Denir, 10 pelo teu projeto, mas os pontos nós tínhamos que discutir um pouquinho mais, né? Nem se marcava uma extraordinária para quarta-feira, para nós aprovar esse projeto, para nós ter umas informações. Eu acho que marcando uma extraordinária também não era o problema para nós ter essas informações, né? Mas eu estou contra. Vereador Denir. Sim, presidente. Eu vejo que nós tínhamos que pedir tempo para o Covid, para ele parar uma semana, não contaminar ninguém, mas mais uma semana e mais 10 dias. Parar uma semana, não contaminar ninguém, para a gente discutir um projeto que é simples. Simples. E, vereador Valmor, nós somos legisladores. Se a gente vê uma inconformidade na lei, a gente está aqui para corrigi-la, para aplicar, para fazer a lei. Nós não podemos se eximir da nossa função de vereador e dizer que o prefeito poderia ter feito por decreto. Sim, ele não fez, mas eu vi a inconsistência e decidi fazer a lei. E agradeço os vereadores que entenderam, que aprovaram esse projeto, que vem a beneficiar toda a comunidade. Vai ser prejudicado quem não cumprir a legislação. Só isso.
Nada mais grave. Não está prejudicando toda a comunidade. Ela vai beneficiar a comunidade. Muito pelo contrário. Então, assim, os vereadores poderiam ter aprovado esse projeto e entrar com uma emenda na quinta-feira. Agora, como é que vão entrar com emenda se votaram contra? Para corrigir se achava que tinha distorção. Discutia com a doutora Paula, pediu uma audiência com a doutora Marluza para ver, com a DPM. Nós buscamos orientação da DPM para fazer a legislação. Não foi feito assim, no alto. Foi feito com toda a segurança jurídica. Isso eu posso garantir para vocês. Mas se vocês quiserem, mesmo tendo votado contra, não tem problema. Falem com a doutora Paula, encaminhem uma emenda e vão apreciar na segunda-feira. Aí nós ganhamos tempo, porque a emenda pode ser feita a qualquer momento. Muito obrigado, sou favorável. Como votam os demais? Vereador Aleph? Vereador Enio? Vereador Kirsch? Vereador Matheus? Então, 5 votos a 5, William. Meu voto, o projeto 52 é favorável. Eu entendo todas as partes que estão sendo discutidas aqui. A gente está numa situação bem difícil, mas, infelizmente, se cada um fizesse a sua parte, a gente não precisaria estar votando um projeto desses, né? Então, eu sinto pelo comércio, eu sinto por todas as pessoas que não estão... não estão podendo trabalhar em função da bandeira, mas, infelizmente, isso é do governador, né? É uma lei, enfim, a gente tem que acatar. Então, eu sou favorável ao projeto. Projeto de lei número 53 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, um auxiliar de farmácia. Parecer jurídico. A contratação encontra previsão constitucional. É isto, presidente. O projeto de lei número 53 está em discussão. Alguém se inscreve? Está em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei número 54 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, por tempo determinado, um professor de anos iniciais. Parecer jurídico. A proposta é perfeitamente viável à contratação, que deverá ocorrer em virtude do período eleitoral antes dos 3 meses que antecedem o pleito. Paula Zanetti Bonassina, assessora jurídica. É isto, presidente. Projeto de lei número 54 está em discussão. Está em votação. Sim. Vereador Valmor? Eu voto favorável, sim, ao projeto. Só que durante essa semana eu recebi várias ligações ou pessoas que me escreveram, professores que fizeram o concurso há um ano atrás, me questionando e me pedindo por que não foi homologado, por que eles fizeram o concurso, eles pagaram o que tinham que pagar, eles foram aprovados e nunca foram chamados. Mas, infelizmente, por que eu não sei, mas vou votar favorável, sim. Tenho que votar. Então, projeto de lei número 54, aprovado por unanimidade dos presentes. Explanações pessoais. Começando pelo vereador Aleph hoje. Vereador Matheus. Vereador Baroni. Vereador Kirsch. Vereador Valmor. Vereadora Rosália. Vereador Enio. Vereador Denir. Vereador Miguel. Sim. Vereador Fábio. Começamos, então, pelo vereador Baroni. Obrigado, presidente. Então, tem alguns assuntos hoje para tratar. No decorrer da semana, algumas notícias importantes no cenário nacional, como foi a aprovação do relatório do Marco Regulatório do Saneamento Básico no Brasil. É um projeto que há anos tramita no Congresso Nacional
e que poderá injetar até entre 500 e 700 bilhões de reais na economia do Brasil, levando saneamento básico para todas as cidades do país. Nossa cidade aqui, Carlos Barbosa, não tem a coleta de esgoto, e timidamente está começando a ser feito, mas essa ação, esse marco regulatório vai proporcionar seguramente que nos próximos anos boa parte do território nacional será abrangido por essas empresas que vão explorar o saneamento básico no Brasil. Também o projeto de lei, o presidente sancionou a Lei 14.016, que autoriza que bares e restaurantes possam doar a sobra das comidas das suas refeições diárias. É importante isso, presidente, porque num país que várias e milhares de pessoas passam fome e milhares de toneladas de alimentos eram colocados fora diariamente. Obviamente que o projeto ele observa as condições para essa alimentação ser doada, mas é importante, parece um projeto simples, mas é importante que vai auxiliar seguramente no combate à fome. Também tenho aqui o município de Carlos Barbosa foi agraciado com o selo de qualidade no ensino escolar, está entre os 3 melhores do estado, é uma menção muito honrosa com relação à educação do município. Isso prova que o Poder Executivo está no caminho certo, está trabalhando de forma correta, seja nas diversas ações que propõe, notadamente aqui no caso da educação, fazendo que a gente alcance esses índices tão bons no cenário estadual. Eu não sei o meu tempo, o presidente não está contando, mas, para concluir, então, analisando também, presidente, a revisão do sistema adotado pelo governo do estado com relação às cores das bandeiras de cada região que era definida anteriormente. Essa revisão feita na data de hoje pelo governo mostra que foi acertada a alteração na forma que vinha sendo feito. Na última semana do dia 16, quando o município entrou na bandeira vermelha, provou que foi alterado, o governo do estado alterou de Conclua, forma vereador Baroni. o sistema e agora regulamentou, dando tempo para que as prefeituras questionassem e apresentassem os números atuais. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Kirsch. Sim, presidente, vou seguir no mesmo sentido do vereador Baroni, dando os parabéns ao município pelos ótimos índices alcançados na educação, mas de uma forma muito especial quero aqui fazer menção aos profissionais, aos professores, aos auxiliares de escola, todos aqueles que compõem o grupo escolar, aos pais que fazem parte do CPM, aos pais que cobram as crianças, é um conjunto de obra todo que leva a ótimos índices do município. Então, meus parabéns a todos. Por falar em educação, alguns meses atrás, aqui na Câmara de Vereadores, foi trazida a denúncia por um colega de problemas na escola Padre Pedro Piccoli, de uma sindicância que teria que ser aberta, de problemas que aconteceram na direção lá. E eu soube hoje que a sindicância foi aberta sim, que na próxima quarta-feira serão investigados o que houve lá naquele problema que ocorreu. Então, aguardamos o resultado do processo de sindicância, para assim poder externar mais a nossa opinião e cobrar novas medidas. Para minha surpresa, hoje também recebi queixas da mesma escola, a Padre Pedro Piccoli, alguns dias atrás, mesmo com a pandemia, alguns professores foram chamados para irem lá presencialmente na escola. Então, isso nos deixa muito na dúvida do que tem acontecido, se devem ir à escola, se é uma rotina de outras escolas também, se foram respeitados todos os protocolos de segurança, higiene e distanciamento nessa pequena reunião que teve da direção com os professores que ali foram. Então, gostaríamos sim de uma resposta da Prefeitura quanto a isso. Hoje, eu e o colega Douzan apresentamos aqui
um pedido para que a Prefeitura agilize os cadastramentos referente à Lei Federal Aldir Blanc, onde o município de Carlos Barbosa receberá em torno de R$225 mil a ser investidos na classe artística do município, até para ajudá-los eles nessa questão da pandemia. Então é muito importante que a gente dê uma força e um amparo para esses profissionais da área artística. Também vou trazer hoje da Câmara algumas fotos aqui de uma parada de ônibus da Rua Buarque Macedo, ali no bairro Ponte Seca. Puder mostrar, por gentileza? A parada está tanto quanto suja, lixo acumulado, limo, muita sujeira. Então tem que dar uma boa limpada nela e pedimos assim que possível que a Prefeitura analise o deslocamento dessa parada de ônibus. Se puder ampliar a imagem, por gentileza, vai ver melhor aí o limo e a sujeira. Que a Prefeitura analise a troca do local da parada, deslocando ela uns 100, 200 metros para baixo, na Buarque Macedo mesmo, para ficar em frente à Escola São Roque. Porque os alunos saem da São Roque, sobem até a parada de ônibus e não tem por que eles subirem ali. Ela seria muito mais útil em frente à Escola São Roque. Obrigado. Obrigada, vereador Kirsch. Vereador Valmor. Sim, senhora presidente. Eu gostaria, claro, parabenizar o município pelo índice que atingiu na educação, mas como diz o Kirsch, né? Temos também que agradecer ao CPM dos colégios. Já trabalhei em colégio, trabalho em colégio, e sei o quanto um CPM trabalhava. Não era por nada, ou não é por nada, que nós temos um colégio estadual com jeito, e tem tudo para ser um colégio particular, que é o Colégio Elisa Tramontina. Enfim, todos os colégios aqui de Carlos Barbosa é um melhor do que o outro, seja ele estadual, municipal ou particular. A educação em Carlos Barbosa, é claro que está de parabéns. Eu queria falar hoje, dar os parabéns ao Executivo. Está saindo do papel e começou a ser implantado o bicicletário. Em 2017 eu coloquei um anteprojeto de lei onde o vereador Everson Kirsch assinou junto comigo, aonde a gente já via o quanto seria importante um bicicletário, porque muitas pessoas visitavam Carlos Barbosa e não tinham onde deixar suas bicicletas. Então a gente colocou alguns locais que ia, tipo Câmara de Vereadores, Prefeitura, a Secretaria Municipal, calçadão, escola, ciclovia. Em 2018 eu voltei com uma indicação daí, aonde citei calçadão e depois próximo ao Varejo da Tramontina, enfim, vários locais. Então eu fiz um anteprojeto e uma indicação. E hoje eu vejo que o município começa a se preocupar, principalmente agora na pandemia, usando as bicicletas, o que nós temos? Mais economia de combustível, além de as pessoas estarem praticamente fazendo exercício físico, andando pelo nosso município. E quem vem visitar Carlos Barbosa tem aonde deixar suas bicicletas. Então esse é um anteprojeto que saiu do papel, começou a ser instalado o bicicletário. Então eu queria agradecer, que é um dos primeiros, teve outros anteprojetos meus que já foram feitos, e agora é mais um que está sendo feito, é um anteprojeto que foi a pedido da comunidade de Carlos Barbosa. Eu sei que outros vereadores também depois fizeram indicações, porque esses vereadores também sabiam o quanto seria importante esse bicicletário. Eu gostaria de pedir, que me pediram essa semana, me pediram, na linha Azevedo Castro, é aquela estrada que vai para a primeira estação de Castro, próxima à residência de Andréia Saltiero, ou Terezinha Saltiero, eles estão pedindo um redutor de velocidade, porque tem muitas pessoas que vão testar os carros naquele local. E ali tem muitos animais, estão sendo atropelados os animais deles. Então eles pedem que o Executivo analisasse a possibilidade de colocar um redutor de velocidade nesse local. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Valmor. Vereadora Rosália. Sim, senhora presidente. Hoje passamos mais um dia difícil, um final de semana de suspense para o comércio, porque estávamos pendentes na bandeira vermelha novamente. Que bom que os números e que foi possível reverter, porque o que nós temos que ter o entendimento é que cada semana de bandeira vermelha, no nosso município são dezenas de pessoas que perdem o emprego. A nível estado são centenas de pessoas que perdem o emprego.
são microempresários que com certeza vão quebrar, porque se você não está vendendo nada, está com estabelecimento fechado, é aluguel, tem algumas situações de condomínio, de água, de luz, imposto, funcionários, contador, é impossível você ficar de pé com bandeira vermelha. Então, mais uma vez, eu me coloco à disposição da comunidade de pedir, fazer um apelo, de nós tentarmos fazer algo para evitar essa situação. Quem sabe o comércio fechar no domingo para ter um dia mais livre? Quem sabe os bancos estender o horário para não ter aglomeração de pessoas, não ter filas? Semana passada, com aquela chuva, tinha filas na frente dos bancos. Em vez de reduzir o horário, se fosse estender o horário de atendimento para não dar filas. O próprio comércio, quem sabe reduzir um pouco a quantidade de pessoas lá dentro, que é melhor do que fechar. Então, são algumas situações, eu mencionei até num toque de recolher municipal, mas que fique bem claro que eu sou a favor da democracia, do direito de ir e vir, principalmente da área de lazer, porque todos nós estamos sentindo falta. Mas em tempos de pandemia, eu concordo sim, que poderia ser repensado a situação das 9 da noite até as 5 da manhã, com exceção de trabalho, de não deixar as pessoas estarem na rua. A partir de hoje, graças à lei que o vereador Denir propôs, vamos ter punição, pelo menos para algumas situações. Então, é bem importante essa parte de cada um fazer a sua parte. Eu quero parabenizar a Secretaria de Trânsito em relação a essa mudança na Buarque de Macedo, junto à Assis Brasil. É muito necessário, muito importante para a segurança de todos os munícipes que ali trafegam. Também quero mencionar do projeto que a Secretaria de Educação recebeu, o prêmio, o selo Bom Percurso. E, mais uma vez, eu tenho que lembrar, sim, Barbosa entre os 10 municípios, e tenho que lembrar do nosso saudoso Brizola, quando ele dizia que investir nas crianças para que elas tenham coragem de enfrentar as dificuldades, inclusive fazer o que não fizemos, e que educação não é despesa, e sim um investimento. Quero parabenizar secretário, professores, alunos, pais e toda a comunidade que faz parte da Secretaria de Educação. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereadora. Vereador Enio. Sim, senhora presidente. Hoje eu vou falar sobre a indicação que eu fiz, que para que o Executivo cobre providências que eu estive passando no interior e na cidade. Tem muitos fios soltos, fios no chão, inutilizados, no meio de árvores. Passei nas comunidades lá de Coblenz, Alcoverde, Alpinada. Realmente tem muitos fios no chão. Então eu gostaria de pedir para a Secretaria competente do município que cobre da RGE e que mande um ofício à RGE que cobre destas empresas que locam os espaços, são empresas de telefonia, de internet e de outras, e empresas que não prestam mais serviço para que retire esses fios. Então, vocês podem ver, vocês mesmos vereadores estão vendo, que a nossa cidade tem muitos fios caídos no chão, tem baixos, e tem, lá no interior tem uns caras que tem que lavrar com os tratores, isso, aquilo, e tem os fios quase no chão, eles não conseguem passar. Eu fui muito cobrado disso aí, então. Agora existe uma lei também que foi votada aqui nesta casa para isso, que está no Código de Postura, no artigo 30, que diz que a primeira vez tem que só ir lá e falar com as empresas, mas se elas continuarem a não cumprir a lei, tem multa de 10 URVs. Então, que coloquem também as etiquetas, as firmas coloquem etiqueta para descobrir qual é a empresa que está puxando os fios, porque a RGE cobra, que nem a vereadora falou antes, ela cobra R$ 12,90 cada poste das operadoras. Então, que elas também sejam chamadas pelo Executivo, que agora existe a lei, antes não existia
agora tem para cobrar. Então, era isso que eu queria que eles cobrassem mesmo. Também sobre o ofício que foi, o Miguel agora veio de Brasília, sobre os descontos da energia elétrica, da RGE, aos agricultores, né, Miguel? Então, porque a partir do dia 19, foi feito um decreto em 2018 do governador Temer, inclusive eu usei a tribuna aqui para me manifestar em março, e mandei ofícios para a mesa para a FAMURS em Porto Alegre, mandei para a Frente Parlamentar em Brasília, mandei para bastante entidades para que revogue essa lei, porque realmente os agricultores precisam desse desconto, que já são muito sacrificados. Então, Conclua, vereador. Só um minutinho, presidente. A partir de janeiro de 2019, começou a cobrar a retirada desse subsídio aí dos agricultores, que é de 20%. Era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador Enio. Vereador Denir. Sim, senhora presidente, colegas vereadores, vereadora. Hoje tivemos uma sessão bem democrática, com bastante discussão, com opiniões, e o importante é que a gente chega no entendimento no que é melhor para a nossa comunidade. Eu quero falar também aí desse prêmio que o município recebeu, mas na verdade esse prêmio ele se deve a um trabalho de gestão forte da parte da Secretaria da Educação do nosso município, juntamente com um projeto que foi o método positivo implantado no nosso município em 2014, se não me falha a memória, onde foi bastante questionado naquela época, mas hoje estamos vendo os frutos que estamos colhendo, vereadora Rosália, deste método. O município está sempre nos destaques quando se fala em educação. Então tem que sim cumprimentar todos os envolvidos, desde quem implantou esse método também, foi no governo Xavier, com o secretário Paulo Belaver, e que está dando esses resultados aos nossos alunos, ao nosso município, aos professores, ao CPM, a gestão firme, como eu falei, do município na área da educação. Sempre foi uma bandeira dos nossos governos também a educação, né, vereadora Rosália? E o que a vereadora Rosália fala é verdade. A educação para nós, para o nosso grupo, é muito importante. E sempre será. Gostaria que, se possível, Denise mostrasse, aí eu quero sugerir ao Executivo, já que vão ter recurso de Brasília, quem sabe que os artistas locais possam alegrar a nossa população, mesmo tendo momentos de dificuldade. Passo Fundo está fazendo a música em casa, alguma coisa assim, um caminhão, um artista passando nos bairros, levando alegria para o povo, nesse momento de dificuldade e de tristeza. Então, quem sabe o Executivo pense a possibilidade de contemplar os nossos artistas aqui, que estão atravessando um momento de muita dificuldade, e possa, assim, levar alegria à nossa população. E que é o que nós precisamos. Temos que também parar de falar no Covid, sim, temos que cuidar, mas temos também que arrejar nossa cabeça para não termos depressão logo ali adiante. Vou plagiar meu amigo Miguel, vereador, quando ele disse que nós somos os verdadeiros e os grandes fiscalizadores. Então, fiscalização em nenhum lugar vai existir eficiente ou a necessidade que terá, nem em municípios, nem em estados e nem em União. Fiscalização é feita por todo o povo. Se vê uma irregularidade, liga para a secretaria e pede para que seja feita a autuação. Então é isso que a gente precisa do nosso município para atacar o avanço do Covid. Muito obrigado. Obrigada, vereador Denir. Vereador Miguel. Sim, eu gostaria que colocasse as fotos lá, que os colegas vereadores que dassem uma olhada. Eu reforço a indicação que eu coloquei, que tome providência meio urgentemente a ponte lá, que pouquinho antes da divisa de Carlos Barbosa e Farroupilha. Então vocês olhem como é que está. Então ela está em péssimas condições, essa ponte ali, ó. Foi feita por Farroupilha, Carlos Barbosa reformou e agora está em péssimas condições. Eu peço então para a Secretaria de Obra que tome providência urgente e lá dar uma olhada e
porque antes que aquela senhora de repente cair para baixo da ponte. E reforço, viu, colega Groli, sobre os fios. Até eu falei com a doutora Paula, ela está fazendo um levantamento para ver todas as empresas que com a RGE que está cadastrada, que tem todos os fios, e depois dão um tempo. Porque eu acho que tem empresa que nem tem cadastro na RGE e nem estão pagando, eu acho. Porque eu já falei nessa casa que o Rafael da Labrida ia dizer que ele falou numa reunião que eles iam chamar as empresas, ia notificar, e se não estava pagando, eles iam cortar os fios. E até hoje os fios não é cortado, estão só pendurados. Em todo dia tu enxerga um carro em cima dos postes. E uma empresa diferente. E sobre a parada de ônibus também eu quero reforçar, né, seu colega Kirsch, a gente já teve reunião com o prefeito, o cara é médico lá no Mato Grosso, que queria tirar essa parada aí na frente, e ninguém quer do outro lado. Então os Ribetes já fiz de tudo e ninguém quer. Ninguém não quer em frente da escola, não quer em frente da coisa, então é um problema sério. E está na frente do comércio. Então, se conseguir, vamos batalhando para conseguir essa retirada desse abrigo ali, sim. E agradeço ao prefeito que vai ter a licitação de mais um pedaço daí da Cecília Meleri, até na portaria que é da Tramontina, não vai fora, que vai sair a licitação. Então eu agradeço que o pessoal do Bela Vista, que são contemplados também com um pedacinho de asfalto, que nem a rua da Cristóvão Colombo, da Salvador do Sul, que teve aqui no bairro Aurora. Então, todos os bairros contemplados com alguma coisa. Obrigado. Obrigada, vereador Miguel. Vereador Fábio. Sim, boa noite a todos novamente. Também quero comentar sobre os bicicletários instalados pelo município, embora a gente tenha ouvido algumas críticas, eu acho que vem bastante a calhar para o momento que só se fala em pandemia, trazer outras alternativas. Eu comentei o ano passado e na segunda mostra científica alguns alunos do Colégio São Roque haviam entrado em contato comigo para ver a possibilidade de instalação desses bicicletários. Eu comentei que o colega Valmor já havia apresentado indicação, eu já havia comentado anteriormente também essa necessidade, e creio que eles vão ficar bastante satisfeitos de verem um trabalho que eles também desenvolveram ser colocado em prática. Então aqui vai o meu agradecimento ao Poder Executivo. De toda forma, também tem a parte crítica dessa colocação de bicicletários, que a gente reavalia a situação do Código de Posturas. E já foi falado aqui muitas vezes por mim também que ele precisa ser reavaliado como um todo. Não adianta a gente ficar fazendo uma emenda aqui, outra emenda ali, porque ele está defasado há 10, 20 anos ou mais, que precisa ser reavaliado. A gente sabe que o Código de Postura sempre foi feito um em cima do outro e reaprovado sem maiores alterações, e realmente precisa ser reavaliado, porque até mesmo a colocação do bicicletário contraria o que a própria legislação municipal prevê. Ali no calçadão é proibido, tem até a placa que é proibido andar de bicicleta, e foi colocado um bicicletário aí. Obviamente que a pessoa não precisa estar andando de bicicleta para colocar a bicicleta ali no bicicletário, mas é uma questão meio de lógica que quem for até ali é porque vai estar andando nela. Então, por isso, é preciso fazer essa reavaliação o quanto antes, mas fica aqui o meu agradecimento pela colocação do bicicletário. Então, fica por aqui. Muito obrigado. Obrigada, vereador Fábio. Então, seguindo aqui a colocação dos colegas, parabenizar Carlos Barbosa, então, pelo destaque nacional em educação. 3 cidades aqui do Rio Grande, e nós somos uma das cidades, então isso é um orgulho para todos nós, para toda a população. Parabenizar os professores, as diretoras, a Secretaria de Educação, toda a sua equipe, o Poder Executivo, os alunos, os pais, enfim, todos que de uma forma ou de outra fazem parte dessa conquista. E como a Rosália
comentou, né, o saudoso Brizola, ele que defendia muito essa causa da educação, e a gente sempre fala que a educação é que pode mudar o mundo, né? Então, através das nossas crianças. E também o município então conseguiu reverter a bandeira vermelha, isso é de extrema importância, né? Tenho certeza que todos estão tomando os devidos cuidados para a gente poder juntos, sim, vencermos essa batalha. Então, próxima sessão ordinária, dia 6 de julho de 2020, segunda-feira, às 18h30, no plenário Valdo Luze da Câmara de Vereadores. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada a todos.